Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Sou Colorado Coerente, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Primeiramente, feliz ano novo para todos. Que esse ano possa ser muito bom para todos nós, muita saúde, que possamos estar sempre perto dos nossos entes queridos, das pessoas que amamos e que as coisas possam ser sempre melhores para todos nós. Bom, primeiramente falar sobre Renzo Saravia. Renzo Saravia vai ficar. É uma grande notícia e eu vejo que essa direção está muito assertiva nas suas tomadas de decisão, pelo menos por enquanto. Isso é muito bom e é algo muito positivo, porque na nossa lateral direita a gente já tem Renzo Saravia, Heitor e Lucas Mazzetti. Eu acho que aí tá perfeito para começar o ano. A gente não precisa trazer mais nenhum para o lado direito da lateral. A gente vai conseguir grandes coisas, a direção continuando nessa tomada de decisão muito boa. Até porque a gente tem agora um jogo muito difícil e contra o Ceará, e vai ser necessário agora, com o Abelão voltando aos treinamentos sábado, a gente começar a fazer os preparativos. Renzo Saravia só vai voltar provavelmente um pouco depois do Guerreiro, que o Guerreiro volta em fevereiro, mas o Renzo já vai estar bem forte, bem ambientado para voltar para o time, porque é um jogador maravilhoso, um grande lateral, e com toda certeza os meninos que estão atrás dele serão grandes substitutos. Porventura o Renzo possa tomar um cartão amarelo, ficar suspenso ou alguma coisa do gênero. E é bom, falando da direção, é bom que essa direção ela manteve o Abel. É algo muito bom, porque a gente viu que o time, quando o Abel chegou, o time já estava num declínio técnico significativo, porque há aproximadamente 6 partidas antes do Abel Braga assumir como técnico do Internacional, a gente já vinha empatando contra times ruins, a gente já vinha entregando resultados inacreditáveis. É muito bom que o Abel tenha dado uma nova cara à equipe. Uma pena que ele tenha assumido em tão pouco tempo, porque provavelmente, vamos dizer assim, se ele tivesse pelo menos 3 semanas para fazer treinos, para ambientar os jogadores que ainda não conheciam muito bem o modo dele jogar, a nossa sorte poderia ter sido melhor, porque foi uma coisa muito em cima do laço, e é sempre complicado uma mudança de treinador, mas apesar dos pesares, deu para ver que houve uma melhora técnica, uma melhora no ambiente, e taticamente os jogadores estão muito melhor distribuídos, sabem bem executar suas funções. A gente está vendo jovens que a gente não via com um treinador anterior, que era bem limitado e não tinha, ele não encontrava situações para mudar os jogos que a gente estava mal. A perspectiva é muito boa com o Abelão para terminar esse fevereiro. E o Abel merece tudo isso, porque apesar do Abel, eu era um dos que não estava muito acreditando no Abel, porque eu acreditava que ele tinha infelizmente tinha ficado um pouco para trás, estava um pouco defasado, mas a gente vê que esse time é um time muito interessante, e se não fosse já um processo onde já estavam mais ou menos as coisas desenhadas com a vinda do Miguel Ángel Ramírez, eu não iria fazer nenhuma objeção em o Abel ficar. Mas a gente tem que respeitar
a convicção do presidente novo, e é uma boa convicção, porque o técnico que vai substituir o Abel não é um técnico ruim, é um bom técnico. A gente tem que estar sempre cuidando de tudo do Inter, sempre com críticas construtivas e analisando como foi a partida, os jogadores e se o técnico se equivocou. Mas no todo a gente tem que tentar blindar o nosso novo técnico, porque certamente ele vai tentar melhorar o Internacional, porque a gente tem condições. Hoje, uma coisa interessante é destacar o Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado, ele é incrível como esse jogador é bom. É um jogador que desarma, é um jogador que dá aquele desafogo quando a zaga se vê numa situação complicada. Ele vai lá e tira a bola de um jogador que está tendo uma oportunidade boa para fazer o gol. Ele está em todas as jogadas, ele tem um bom passe, é um volante muito qualificado, um primeiro volante de nível. E ele é porque ele é um símbolo do Internacional, que a torcida tem que sempre venerá-lo, porque quando a gente caiu para a segunda divisão, o Valdívia, o famoso Poca-Pica, sentou o cabelo, saiu do Internacional, não quis disputar a segunda divisão. O Dourado ficou. O Dourado ele é guerreiro, ele honra essa camisa, faz jogos assim, sempre como se fosse um prato de comidas, como se fosse o último jogo da vida dele. É um volante incrível que, se Deus quiser, até o término da carreira dele vai ter títulos no Internacional, porque ele já é uma figura muito importante do time, e com toda certeza o tempo só vai fazer bem para ele, porque a torcida nunca vai esquecer do que ele fez pro clube e como ele ficou no clube. Outro jogador incrível que tá voltando é o Guerreiro. A gente tá com problemas muito bons, até porque a estrutura do time titular do Internacional é muito boa. A nossa base de jogadores formados são muito bons. Com certeza o nosso novo presidente vai trazer alguns jogadores para dar um complemento maior a esse bom grupo, que eu acredito que é um bom grupo, que bem trabalhado pode disputar títulos. A gente está numa perspectiva muito boa, porque a gente tem condições de fazer grandes coisas. Só ali na centroavância a gente tem Galhardo, Guerreiro e o Yuri Alberto. Um trio bárbaro de jogadores muito bons, que tanto começando quando entrando em jogos são de significativa servia. E a gente tem Caio Vidal, tem o Peglo, tem o Marcos Guilherme, que muitos não gostam, mas para exercer uma função tática, onde tem que ajudar o lateral, é um jogador importante e tem as suas jogadas que ele consegue fazer individual. Porque às vezes tu tem que rodar o elenco, porque nem sempre tu tem que ter vários jogadores maravilhosos, tu pode ter aqueles operários que são úteis. E o Marcos Guilherme pode ser esse operário útil. A gente tem jogadores de boa valência técnica que partem para cima, como o Patrick, tem o Bosquilha que vai voltar, a gente tem também o Léo Borges na lateral esquerda, o Moisés está melhorando bastante, eu tô acreditando nisso, hein? A melhoria técnica dele é significativa nos jogos com o Abel. Esse Moisés me serve, nem que seja pelo menos para estar na reserva, ou para te fazer essa coisa importante que é rodar o elenco. É importante fazer essa rodagem. Muitos reclamam, mas as viúvas do Codê sempre falam, mas o Yuri Alberto tá na reserva, ele deveria estar jogando. Mas o Abel tá rodando o grupo, o Yuri Alberto tá tendo minutos, ele pode às vezes não sair jogando como titular,
Mas ele entra e tem tempo, tanto que no último jogo contra o Bahia ele poderia ter feito 2 gols, que estavam frente a frente, porque ele entrou com tempo, ele teve essa minutagem, ele tem a confiança do Abel Braga, porque antes com o anterior técnico, o Koudé, ele ficou cheio de dedos. Eu me lembro na entrevista contra o Fluminense que mas ele precisa de minutos, mas ele ainda não tem a experiência, aquele blá 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 dele. Ele jogava poucas vezes com o Koudé e o Abel deu confiança pro Yuri Alberto, tanto que ele tá fazendo gol, tanto que os gols do time do Abel Braga tem muitos jovens. O próprio Lucas Ribeiro, que foi arquivado pelo Koudé, é um jogador muito interessante, tem uma boa técnica, é um zagueiro que tem condições de ajudar o grupo, só que antes não tinha oportunidades, aí a gente nunca ia ver nada. E quantos jogos, eu não gosto de queimar jovens, mas infelizmente o Zé Gabriel estava muito mal, de repente ele deveria ter continuado aí na volância, não na zaga, mas o inventor Koudé continuava com ele a atrapalhar o nosso jogo. E isso atrapalhou em vários jogos onde a gente perdeu e em muitos outros jogos onde a gente empatou quando a gente poderia ter vencido na época do Koudé. E no próprio jogo contra o Boca Juniors, infelizmente o Zé Gabriel e o Wendel protagonizaram um lance pavoroso, onde um deixou para o outro deixou para um, e acabaram tomando um gol estúpido do Boca Juniors, que ele foi aquele jogo no Beira-Rio era para ter sido um empate, só que às vezes dá o azar que infelizmente o Abelão não joga, e muitas vezes os jogadores não fazem aquilo que o técnico propõe, e desgraçadamente naquela época o Abel ainda estava com Covid. A Covid atrapalhou muito para que aquela mecânica de jogo, aquele encaixe que o técnico que vai substituir o outro técnico aconteça. Eu não culpo o Abel tá fazendo uma campanha muito interessante de recuperação, e vamos torcer para agora no jogo contra o Ceará a gente conseguir fazer um bom jogo, a gente conseguir performar e que o Abel consiga fazer esses últimos jogos do Brasileirão muito bem, e se Deus quiser, quem sabe não, possa vir um título do Brasileirão. Vamos esperar com isso. Valeu, torcida colorada.